você aí de casa. Já pensou que um lance muda tudo? Fez o cruzamento, pode fazer um golaço. Gol! Com esse gol, ele é o maior goleador da história. Aline, bem-vinda ao meu talk show. Ai, que bate-bate. E se não for nada disso? Todos os títulos, diga-se de passagem, e aqui os caras jogaram, hein? E aqui nós jogou, hein? Aqui nós não enganamos, não. Aqui nós jogou muita bola, diga-se de passagem. Ô, Dorival Júnior, deixa eu falar uma coisa pra você, irmão. Eu sei que você tem o nariz grande, né? Tá com dinheiro, né? Pão duro, desgraçado, né? Veloso, Souza e Rosinei. Pô, você tá de brincadeira querer colocar o Ranieri, que é um primeiro volante muito bom, e você querer colocar o Michael. O Michael não dá mais, cara. Desculpa. Não marca, não sai jogando. É o terceiro empréstimo dele. Pô, há quanto tempo que o Michael não tem jogado? Ah, mas tem uma coisa importante pro Corinthians. São 3 jogos sem tomar gols. E aí a gente discute aqui. O que é bom, o que não é bom, por que não toma gol, por que melhorou. A gente discute isso. Agora, no jogo de ontem, que por sinal, mais uma vez, quem salva o Corinthians é o Roberto. E isso vem acontecendo há um bom tempo, porque o esquema não é pro Roberto. O esquema não é, você joga com 3 zagueiros, com 5 volantes, mais o Romero, e você deixa o Roberto sozinho. Ele não recebe bola, ele não consegue chutar a bola do gol, não tem uma cabeçada, não tem absolutamente nada pro rapaz. Ele começa a jogada do gol, ele termina e faz o gol, e ele dá a vitória. E não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Porque esse esquema medíocre, esse esquema medroso, esse esquema chato, com 41 mil pessoas na Neoquímica Arena, contra o Novo Horizontino, que não é mais o Novo Horizontino, que deu um chute no gol, que foi um baita chute do volante, acho que é o William, que é a defesa do Hugo, que estava 0-0 o jogo. Pô, um medo de jogar bola, é um medo de se expor. Pô, meu irmão, a gente não tem que ter medo de se expor, não é só no futebol, não. É o Câmara, é o Latino lá, o Veloso, é o Pedro, é quem quer que seja. Quando você tem medo de se expor, você não mostra a sua competência, ou você não acerta aquilo que você está errando. Você tem que se expor. Você é treinador do Corinthians, velho. Você não é treinador de time pequeno, pô. Você não é treinador de time pequeno. Pô, aí quando tá 1-0, coloca o José Martínez, coloca o Charles, coloca a Volkswagen, a Chevrolet, que por sinal eu faço... aí da Chevrolet, não faz Chevrolet hoje aí? Não tem a Chevrolet? Primamarca, chevrolet.com.br. Vai na Chevrolet, vai Primarca, vai lá na Chevrolet, pega um monte de carro lá e pega o volante. Pô, é muito volante, cara. Pô, com todo o respeito, daí veio do seu comentário, quando você falou dele, pô, o Dorival Júnior, ele não vai fazer isso. Eu acho que por aquilo que ele fez no São Paulo, por aquilo que ele fez em outros times, ele vai fazer um time mais pra jogar futebol. Pô, você tá de brincadeira, pô. Pô, você jogar com 40 mil pessoas, uma torcida que não vaia, que não xinga jogador, que não mete a porrada, que não pode bater em ninguém, diga-se de passagem, nem nos filhos da gente, pode nem... Se você der uma palmada no filho seu, ele processa você. Pô, você tá na cadeia. Na verdade, não pode bater. Não pode bater. Mas xingar pode. Pô, xingar pode. Não é possível um jogo ruim, desgraçado. Um jogo lazarento, rapaz. Ô, jogo desgraçado, irmão. O jogo ruim de 90 minutos. Eu fiz a final do Tottenham contra a equipe do Manchester United, que é outro jogo. Aí eu vou na minha rádio, vou fazer um jogo... Pelo amor de Deus, cara. Dói. Pô, aí você não tem uma jogada... Você tem um posicionamento medíocre. Um posicionamento... Pô, o que é isso? E aí, meu irmão? Era pra ser 0-0 o jogo. Numa jogada bonita do Félix Torres, faz a tabela, pum, o Thales Magno. Ô, você botou o Ranieri, o pior jogador em campo, o Ranieri, por sua culpa, Dorival Júnior. Porque não é justo você botar o Ranieri e você não dar oportunidade pro Kaique, acho que é Kaique o menino que era da base, ou o Thales Magno. Manda embora o Thales Magno, pô! Pra quem renovar o empréstimo dele? Se você não bota o cara pra jogar? Gastar uma fortuna pro New York lá. Pra que ter esse cara? Que é bom de bola, menino. Aí ele fica do lado esquerdo, ele joga atrás do gol, só joga de costas. Meu irmão,
Você que fica de costa, tira do ar, Latino. Você que fica de costa no futebol. É aqui, ó. É aqui, ó. Você que fica de costa. Achou, Latino. Sou eu. Aqui, ó. Você fica de costa, é aqui, ó. Volta pra mim. Pô, tá de sacanagem. Aí pega o Breno Bidon, que o Souza já falou, Pô, moleque bom de bola. Pega a bola, ele esconde, ele consegue. Pô, mas você só joga pra trás, cara. Você não dá um chute no gol. Você não quebra uma linha, que é de bravo um jogador. A bola vem pra você aqui, ó. O Breno Bidon não é preciso seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, jogador, o Mauro que tá aí, vocês que estão aí, auxiliar, preparador físico. Moleque tem 17, 18 anos. Toda bola que ele pega, ele já vira de costa. Ele não vira de frente. Vira de frente, pô. Aí vira de costa, pum, passa pro Veloso. Aí vem a bola do outro lado, tá de frente, vira de costa, que ele protege bem a bola, aí ele mete a bola pro Souza. Você não mete uma bola em diagonal. Moleque de 17 para 18 anos. Não mete uma bola vertical, não verticaliza o jogo. Deu um chute antes de sair, quase fez o gol. Não deu um chute? Deu. Antes de sair. Pô, você tá louco, meu? Você tá de brincadeira comigo? Vê os seus jogos. Olha os seus jogos, Breno Bidon. Se você for lá pra fora, a hora que você chegar lá, se você jogar desse jeito, os caras mandam você embora. O cara empresta você. Olha o que aconteceu com o menino que foi o Moscardo. Lá é outro tipo de jogo. Agora você só joga pra trás, cara. Você não dá um chute, você não tem uma invertida. Você não tem um tapa que você dá pro Roberto. Você não faz 1-2 e sai na cara do gol. Você não dá um chute na diagonal. Mas que craque que é você, velho? Que craque que é você? Isso que eu vi do jogo de ontem. E já venho vendo isso há um bom tempo. Quando ele coloca o Ranieri para ser o segundo atacante e você tem o Thales Magno, pô, tá de sacanagem, Veloso. O Thales já há algum tempo. Eu acho que perderam o time do Thales, sabe? O que eu vejo hoje é que o Thales está entrando e não está acrescentando como ele fazia antes. Parece que ele já perdeu o entusiasmo. Não coloca, não jogo. Sou sempre a segunda, terceira opção. Porque hoje o Romero está na frente dele. Eu sempre Mas se disse coloca aqui. no lugar dele. É isso que eu estou dizendo. Desculpa, é que o O cara não entra. O cara não joga. Aí quando entra, ó, fica ali, você marca o lateral. Ele é a terceira opção. Pô, tá louco, velho. O moleque tem que entrar toda hora e marcar lateral. O moleque tem que jogar lá e ele fazer 1-2, quebrar a linha. Queria falar palavrão, mas não pode. Quebrar a linha, que é os comentaristas do Ovo hoje. O terço do jogo, o raio que o parte. Pô, bota o Thales Magno aqui, ó. Bota o Roberto aqui. Bota o Breno Bidon. Pô, aí você joga com 7 volantes aqui, cara. 7 volantes. Vai enfrentar o Flamengo pra vocês verem. Isso. Ele tá sem o Memphis, ele tá sem o Garro e tá abrindo mão do Thales Magno, que seria um cara, nesse momento, com qualidade para ajudar. Ele está colocando o Coronado. Não acrescenta muita coisa. Coloca 3 volantes lá atrás, 3 zagueiros lá atrás. Veloso, obrigado, você fala do... Cara, eu não quero ser desgraçado, sabe? O Igor Coronado, parece que ele joga uma pelada, parece que ele joga um rachão, e aí parece que ele não entende que num jogo como esse, ele tem que ser o melhor jogador em campo. Ele tem que bater as faltas, os pênaltis, ele tem que bater tudo. Ele tem que fazer o... Chamar a responsabilidade. Ele não chama uma vez a responsabilidade. Um cara que ganha 2 milhões por mês, que por sinal, acho que foi o financeiro que foi no alambrado alvinegro do meu querido maravilhoso Cascão e Fabrício, que é o financeiro que falou para todos nós. Pô, pagamos 2 milhões para ele. Agora quer ser presidente do Corinthians. Pagou 2 milhões para ele. Não é mentira minha. Veloso. Essa defesa também do Hugo foi impressionante. Então, assim, o Dorival, tá certo que eu imagino que ele esteja preocupado com o sistema defensivo, né? Porque o Corinthians vinha mal. Você falou aí na abertura, e é verdade, a gente estava comentando aqui também, já são 3 jogos sem tomar gol. Legal. Eu não sei há quanto tempo o Corinthians não tem um retrospecto desse. Desde março. 3 jogos sem tomar gol. Desde Dorival março. Tinha essa preocupação. Já está começando a arrumar agora. Mas não dá para botar o Ranieri. Ele tem que olhar para frente agora. Tem que olhar para frente. Agora, se você não olha para frente, mesmo assim... Agora, tem uma coisa também que você tem que dar moral pro Dorival Júnior. Não toma gol há 3 jogos, o que também tá tudo bem, vai. Aí você é bicampeão. Os últimos 2 títulos da Copa do Brasil foi ele que ganhou, com o São Paulo e com o Flamengo, certo? Sim. Ele é tricampeão da Copa do Brasil. É um título que o Corinthians precisa ter para estar na Libertadores e também para crescer em termos... E aí, qual a ideia sua, Rosinense? Você vai ficar por último, Souza. Você tá muito mascaradinho. Você tá uma perninha danada.
Cuidado que você vai cair, hein? Aí é o seguinte, você acredita... O que você viu do jogo de ontem, grande Rosinei, que estava na Rádio Craquinho, até aqui nos donos da bola. Segura a sua onda, Souza. Boa tarde, craque, boa tarde a todos. Craque, assim, entendendo o lado do Dorival, eu acho que ele está sempre se preocupando, né, com o lado defensivo da equipe, né? O Corinthians realmente tem 3 jogos aí que não toma gols, né? E isso dá justamente porque ele está consertando o sistema defensivo. Realmente o Corinthians jogou com mais volante ontem. Você explicou aqui a situação do Ranieri jogar um pouquinho mais adiantado. Entendendo um pouquinho do jogo e vendo o que eu vi no jogo de ontem, ele colocou o Ranieri ali justamente para pressionar um pouco mais a equipe do Novo Horizontino lá em cima. Porque o Maicon é um jogador que tem bom passe, né? Mas ele tem essa dificuldade de pressionar os jogadores lá na parte... defensiva do adversário. Então, assim, o Ranieri sai para poder pressionar a equipe adversária e o Michael para poder ter essa condução de bola ali, sair com mais perfeição ali de trás. E realmente, ontem demorou, as coisas não funcionaram, não saíram do jeito que o Dorival acredito que esperava que saísse, mas assim, olhando por tudo que o Corinthians vinha passando, principalmente no sistema defensivo, as coisas estão evoluindo. Então, estão evoluindo. Aí agora eu vou fazer a pergunta para você, Souza. Tá evoluindo. Contra o Novo Horizontino. O Santos é clássico, né? Contra o Santos, que é clássico. Mas é um time. O Santos também é mais ou menos, né? Tá ruim. Mas tudo bem. Não o Santos, não o Diário do Santista. Aí é o Rodrigo. Não o Santos instituição. O time de hoje é time para cair. Grêmio, time para cair. Juventude, time para cair. Esporte, time para cair. Já caiu. Já caiu. Então, aí eu te pergunto, tudo bem, eu fiz um esquema desse, eu não tomei gols 13 jogos, mas aí eu preciso ganhar do Fluminense lá no Maracanã. Eu preciso ganhar do Flamengo aqui. Eu preciso ganhar do Galo. Só que aí, o nível dos jogadores desses times é diferente do nível. Aí, qual é o esquema? Aí, vamos lá. E eu falei isso ontem na Rádio Craquinho. Se tivesse tomado um gol aos 10 minutos do segundo tempo do Novo Horizontino, o que ele faria? Ele mudaria. Tiraria 2 volantes, colocaria o Thales Magno, colocaria o Hector, né? O Hector. Então, por que eu não começo a fazer isso de uma maneira mais centrada, tática, de posicionamento? Aí eu vou jogar agora com o Atlético. Sábado, 9 horas da noite. Quem foi o desgraçado que botou um jogo 9 horas da noite no sábado? Sábado é dia de ir no motel, é dia de comer uma pizza, é dia de você quebrar o bar, é o dia de você churrasco, é dia de você falar, pô, amanhã é domingo, eu vou acordar 11 horas. Não, mas um desgraçado entendeu que tem um jogo 9 horas da noite de Corinthians e Atlético que todo mundo vai fazer. Parabéns a você que não tem família, que não tem amantes, que não tem absolutamente nada, que não tem filho, que não gosta de futebol. Você não gosta de futebol. Botar um jogo do Corinthians 9 horas da noite, só absurdo. Voltando, o que eu faço então no esquema tático quando eu jogar? Quando eu joguei com o Flamengo, 4-0. Craque, olha só. A tendência, boa tarde primeiro a todos, a tendência do Corinthians, quando todo mundo aqui falava que o pior setor do Corinthians é o setor defensivo. Não é isso? Ele consertou o setor defensivo, está consertando. A tendência... Bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom. A tendência era que o time melhorasse do meio campo para frente mas não também, melhorou. Mas não melhorou. Na verdade... Piorou pra mim. Piorou o time do Corinthians. Então, mas só que tem uma coisa, não perca seu raciocínio, Souzinha. Só que eu não tenho o Memphis, só que eu não tenho o Garro, só que eu não tenho o José Martínez, que é titular, eu não tenho o Carrilho, que é titular. E aí a gente tem que entender isso. Mas assim, o Corinthians foi campeão com o treinador que passou, o Ramon Dias. Ancelotti. Pô, você esqueceu do Ramon Dias. Pô, ele é bom pra caramba, porque ele é ruim. Não, é ruim? Então vamos lá. Se ele fosse ruim, 65%. Eu vou defender o Ramon Dias. Por quê? O Corinthians estava para cair. Caiu? Não. Classificou para Libertadores, Copa do Brasil, ganhou o título paulista e só perdeu um jogo para o São Paulo de 3-1. Há 6 anos que não ganhava o título paulista. Ele trouxe o Gileri, ele trouxe o Carrilho. Ele fez muita coisa importante, mas há uma pressão em cima deles em relação ao ambiente, a tudo que aconteceu, porque não é justo o que fizeram com ele. No meu entendimento. Não, Souza. Respeito o seu entendimento, mas assim, um treinador que é contratado para o time não cair, ele não é qualidade. Um cara,
Mas ele foi campeão. Tudo bem, e o cara... O Zubeldia foi campeão? O cara vamos lá, vamos discutir isso. Vamos lá, você acha que o Zubeldia vai ser campeão no São Paulo esse ano? Cara, com esse Não, desfalque faz a não. pergunta, você responde como comentarista só. Com esse desfalque não. Mas o Corinthians também tá jogando com o time reserva. O que eu tô falando, craque, que a qualidade dele veio do Fabinho Soldado, que foi trazer jogadores. Ele foi contratado... Não, mas você falou uma coisa da comissão técnica do Mineiro Dias e do Ramon, que ele foi contratado por não cair. Realmente foi. Isso. Mas ele foi campeão. O Zubeldia foi contratado para ser campeão. craque. Ele já foi campeão? Não, ainda não. Ele vai ser? Ainda no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, se tiver todo mundo, há uma chance. Mas se a minha mãe também tivesse mas com há o uma corpo que ela chance. estava com 18 anos, Não, mas- ou se eu também tivesse com o corpo que eu tava jogando bola. Mas se não, Souza, O time- mas ué, todo mundo se machuca, Souza. O jogador do Corinthians se machuca. Não é só o São Paulo que tem jogador no departamento Eu médico. sei disso, craque. Eu sei disso, mas assim... Mas é uma muleta pro São Paulo isso aí. Não, o que eu quero dizer O pra que você... você quer dizer que eu não entendi ainda? Você vai entender agora que um time igual o Corinthians, da grandeza do Corinthians, não pode trazer um treinador pra não cair, pô. Peraí. Sabe quantas vezes o São Paulo trouxe? Pra não cair? Só não caiu por causa do Hernanes. Ele trouxe o Muricy, ele trouxe o Rogério Ceni, não trouxe pra ganhar título. Trouxe pra não cair e pra não cair mesmo. Pô, o Muricy ganhou todos os títulos. Não, craque. isso quando você tava jogando. Isso. Na outra passagem. dele, Rogério dá pra cair, Ceni. dá pra cair. Crespo. Foi, filho. Mas eu não tava aqui, eu não posso... Você não tava aqui, porque você só fala do Corinthians, mas tudo Não, bem. é que a gente tá falando do Corinthians, Não, eu tô falando a que gente assim... tá falando de esporte, só de futebol. Ah, então tá certo, Se tá você que falar do Corinthians, você vai fazer lá na Casé, vai no raio que o parta. Aqui é um monte de lugar. Bom, então assim, voltando pro Corinthians, esse time, ele piorou o time, essa é a realidade. Ah, mas tá sem o Quem Memphis. piorou? Dorival? O Dorival piorou o time. Verdade, você tem razão. Piorou o time. Pô, se você tem Tá só... feio ver o time. Olha só, Não se em você tem... resultados. Ó, craque, Isso. Exatamente. Verdade. mas você tem que ver... Eu sei que é time, eu sei que... Mas a gente precisa analisar o time que Verdade, pegou. verdade. O melhor time que ele... Corta aí! Que ele não dirigiu, não era que ele estava dirigindo, o Flamengo, que tomou a goleada, agora só que o time piorou. Se você tem só um setor defensivo que você precisa melhorar, já melhorou. A tendência era Mas que o time... melhorou porque o Félix Torres foi de lateral direito, Veloso? Olha, ele acertou essa posição aí do Nos Félix. últimos 2 jogos, né? O Félix não vai ao ataque, é um zagueiro que tá por ali. Mas pra marcar, pra compor, pra fazer cobertura... A jogada pra do gol fechar saiu ali do por passe dentro. dele. O Félix tá fazendo a dele bonitinho ali de lateral. O Dorival fez uma boa opção ali, botando ele de lateral. Pra você, que você enxerga disso, Rosinei? Não, eu acho que acertou também o Félix Torres ali na lateral, craque. E assim, só para o sistema defensivo, só para ele conseguindo consertar o sistema defensivo com a volta do Memphis e a volta do Garro, aí você tem um time que tem uma qualidade maior para poder jogar. Eu acho que ele acertou aí com o Félix Torres na lateral, tá acertando o time, não é um time que vinha tendo uma Tudo produção bem, ele boa. acertou Rosinei, Souza, Veloso e você que tá ligado junto com a gente nos donos da bola, até o Mateuzinho voltar. Sim. Ou ele vai continuar com 3 zagueiros, mesmo com o Mateuzinho jogar? O que vocês pensam disso se continuar ganhando? Eu acredito que se ele permanecer com essa mesma Mateuzinho função, perde o lugar. eu acho que perde o Perde lugar. também, pra mim eu acho perde que o lugar perde. também. Pra você também ou não, Veloso? Assim, a opção que ele tem que fazer é se ele quer um lateral que chegue à frente, porque o Félix não vai chegar. Não. Se ele quiser um lateral que marque, é o Félix. Se ele quiser um lateral que chegue à frente, aí tem que ser o Mateuzinho. Tem que ser o Mateuzinho, mas não muito também, né? Porque o mas ele Mateuzinho é chega. ruim de doer, né? É difícil. Mas o Félix é só Não, de tudo marcação. bem. Mas aí ele Tudo consegue, com um volante que faz como o José Martínez vinha fazendo, fazer a O lado lateral. direito ali. Lado direito. Você pode usar o Félix Torres do jeito que ele está usando e você coloca o Carrilho ou o José Martínez do lado direito como um ponta direito. Vocês assistiram o Tottenham ontem? Assisti. Afinal, você viu os 2 times que jogam com 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos? E muitas vezes com 3 homens. Aham. Do lado esquerdo e do lado direito. Que loucura que é. Sabe quem fez aqui nesse país aqui, esse tipo de jogo? Só um cara pra mim que eu enxerguei. Abel Ferreira. Abel. E a gente metia o pau nele pra caramba. Quando ele dobrava a lateral, não. Ele triplicava. Ele triplicava com volante e lateral na frente. Ele já terminou jogos com 6, 7 laterais. O Abel Ferreira, com 3 zagueiros e ninguém entendia isso. Eu já entendia, porque eu acho que esse cara é o maior treinador de todos os tempos aqui no futebol brasileiro. Ninguém é igual a ele. Em relação ao Euroberto, tem aí uma matéria do Euroberto aí, meu querido Cascão, do alambrado alvinegro, que levou a ele. Eu vi lá, eu vejo, viu, Cascão?
Eu sou bloqueado pelo Cascão no Instagram. É bom, viu, Cascão? Verdade? Eu não! Sou. Não, Sou porque eu não gosto de ver. Eu não acredito. Não, é verdade, sou. E aí eu vi a Ellen e a outra menina, como é que chama, Cascão, lá do Alambrado? A Camila, as duas meninas que falam muito, são duas meninas maravilhosas, que tem muita coisa legal aí no YouTube aí, parabéns pras duas aí. É o único lance foi esse aí, ó. Foi, essa defesa. Essa defesa incrível do Hugo. A outra também, essa outra defesa, essa Aquela daí que ele agora. pega no chão. No chão. Se passa, o cara entrava sozinho. Se a minha mãe não tivesse... Se a minha mãe não tivesse... Não, craque, eu não olha, saía. Olha a jogada agora, craque. Olha agora. Essa aí. Primeiro foi falta. Não, falta nada. Foi falta em cima do André Ramalho. André Ramalho, né? Foi falta em cima do André Ramalho. Falta em cima do André Mas Ramalho. muita falta, mas não foi pouca, não. Foi muita falta em cima do André Ramalho. Mas tudo bem, aí ele segura. Mas se sai a jogada... É gol. Não, você não sabe. Eu já vi muito jogador perder o gol dali. Ali? Muito. Não. Você tá de brincadeira. Eu já vi um já. Eu já vi, quem? O David. David. Aí teve também Mas um isso do aí, 100 Flamengo. anos de futebol. É ele, foi ele. Mas tem um outro jogador também que perdeu. Que, por sinal, mandar um beijo pro Túlio, grande Túlio Maravilha, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Pro Tulinho, do Banheiristas, aí um beijo para todos os meninos do Banheirista, que o meu filho assiste vocês quase todos os dias. Vou fazer uma aposta com vocês aí, de bater na bola aí, para ver. Eu, Souza, Rosinei e Veloso. Vocês, banheiristas, contra nós aqui dos donos da bola. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, eu vou dar o time do Corinthians que eu colocaria se fosse treinador e comentarista. Com todo mundo à disposição. Hugo, Félix Torres, sinceramente eu tiro o Mateuzinho. André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri. Ranieri, José Martínez, Carrilho e Garro. E o Roberto e Memphis Depay. Meu irmão, não é possível, helicóptero aqui agora. É helicóptero? Chegou helicóptero? Tá chegando helicóptero? Tá chegando helicóptero? Acho que Eu tá. não gosto muito de quando o helicóptero chega ainda, que eu lembro do Boechat, que por sinal foi daqui que o Boechat saiu para ir lá para Campinas, do hotel de Rompon Plaza, né? E, infelizmente não voltou, que por sinal a filha dele se formou agora, a Verusco, um beijo no coração, saudades, 20 anos de Band News, 20 anos de Band News, o Boechat, o Schneider, todos eles lá no Cristo Redentor, né? Com o Falcão cantando, foi uma emoção enorme, assim, e muitas vezes a gente, como o Boechat faz falta nesse país, como ele faz falta no jornalismo, como ele faz falta para falar aquilo que a gente quer escutar, mesmo você não concordando com ele. Que eu acho que essa é a grande democracia, quando você não concorda com as pessoas, mas você escuta, você tem ouvido, né? Mas a gente tem muito pouco ouvido. A verdade, o que vale hoje é fake news. O que vale hoje, as pessoas estão se gladiando por causa de política, se matando, as crianças morrendo de fome. O que vale hoje é o pessoal arregaçar com a Amazônia. O que vale hoje é você quebrar todo mundo. É isso que vale. O que vale hoje, no meu ponto de vista, os caras têm Porsche, né? 911, Ferrari. Parece que isso é sinônimo de status, de sinônimo de inteligência, sinônimo de quem quer buscar alguma coisa para vir. Isso não é sinônimo de... Isso é burrice. E que parece que hoje, quanto mais ouro você tiver no peito, quanto mais coisas que você faz em relação a carro, é tudo isso, dinheiro jogando para cima, é vagabundo, filho de uma égua, que vai no supermercado e deixa o dinheiro cair para uma pessoa humilde que está lá, e a pessoa humilde pega e devolve o dinheiro, aí ele dá o dinheiro para a pessoa. Você é um idiota. Ou vocês são os idiotas, diga-se de passagem. Então bota aqui o que você quiser, Cascão. Eu já falei o que eu queria falar. Artilheiro do Brasileirão, artilheiro do futebol brasileiro. Na temporada passada, Yuri Alberto balançou as redes 31 vezes. Foi o goleador máximo do país e do Corinthians. Mas o que esses números não contam é que ele quase não chegou até aqui. No primeiro semestre do ano passado, Yuri atravessou uma crise. Críticas à torcida, cobrança da imprensa, seca de gols. O centroavante contestado foi parar até na terapia. Sim, procurou ajuda. Porque fora das quatro linhas a pressão também bate forte. O dia que meu pai me abordou no carro, falou assim, e aí, o que você acha da gente buscar alguma ajuda, um psicólogo, uma terapeuta? Chegava em casa, eu não conseguia dar uma atenção legal para minha filha, sabe? Chegava, me trancava no quarto, estava um momento muito difícil para mim. Minha família, minha mãe também sentia, chegava em casa, a gente até me emociona porque... Não, fica cegado, filho.
Não, é tranquilo. Imagina. Fica na paz. Fica tranquilo. Só agradecer a eles. Teve fé, resiliência e deu a volta por cima. Mentalmente recuperado, o camisa 9 voltou a jogar leve. E dentro de campo ganhou ainda mais força com a chegada de Memphis Depay e o entrosamento com o Rodrigo Garro. Yuri voltou a ser decisivo, virou peça-chave. Cara, aquele pensamento que eu tinha no ano passado de querer sair, de querer ir embora, acho que graças a Deus saiu, estou muito feliz aqui. Se tiver de acontecer, acho que vai acontecer da forma como eu falei, só se for positivo para o clube. Então estou muito feliz. Em 2025, ele já é o artilheiro do Corinthians com 13 gols. Também fez o gol decisivo no derby da final do Paulistão. Foi campeão e reforçou de vez seu nome na história recente do clube. Além disso, é o maior goleador da Neoquímica Arena com 45 gols. E com apenas 24 anos já é o artilheiro do século do Timão com 70. Na última janela, ele esteve perto de ir embora do Parque São Jorge, mas decidiu ficar. Uma escolha que mudou o rumo da temporada. Para ele, para o Corinthians e para a fiel torcida. Agora, a situação volta a esquentar. O Donos da Bola trouxe com exclusividade. Yuri Alberto é alvo do Wolverhampton da Inglaterra. O interesse vem do técnico Vitor Pereira, que pediu a contratação. A proposta pode chegar a 35 milhões de euros. Segurar o atacante não vai ser fácil. Será que chegou a hora de dizer adeus? Tenho só 24 anos, todos sabem que meu sonho é de um dia poder jogar na Europa, desculpa gente, de um dia poder jogar na Europa, mas é um momento que eu estou muito feliz aqui. Vão chegar coisas como eles falaram ali agora, vão chegar propostas e tal, porque fazendo números é natural que essas coisas comecem a aparecer, mas acho que eu, o presidente, o clube, a gente vai poder tomar a melhor decisão. Yuri Alberto, com emoção maior do futebol e essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Eu já tive que sair de Camburão. Na época que a gente jogava tinha muito isso, né? Do Rosinei e do Souza, acho que nem tanto, né, Souza? Não, tinha. Na época nossa tinha, né, Veloso? Tinha. Sair do palestra, do Parque Antártica, sair do Pacaembu. Com o ônibus na contramão ali, em vez de virar à esquerda, virou à direita. Eu já saí com o Coronel Rezende, Major Rezende, um beijo no coração, maravilhoso. Eu já saí várias vezes dentro do Camburão, dentro do campo, saindo lá pela Charles Miller, né? É isso, a Praça Charles Miller? Charles Miller. Que é a Charles Miller, né? Charles Miller. Charles Miller, o meu querido aqui, que a esposa dele dá aula pro meu filho. Um beijo pra ela, Charles Miller. Quem mandou botar isso aqui? Eu não mandei botar. Eu vou falar outra coisa. Você vai fazer isso aí. Aí, daqui a pouco você coloca, Cascão. Aí, cara, eu saí várias vezes. Hoje não tem mais isso, graças a Deus. Acho que não tem que ter mesmo. Nenhum outro, qualquer esporte não tem que ter. Esse cara, eu falo por mim, tá? Muitas vezes o maior culpado é o Cascão. Porque ele faz a minha cabeça para eu fazer aquilo que eu fazia aqui, mas eu sou responsável. Esse cara, nos últimos anos, ele foi trucidado pela mídia. Mídia, total. Pelos youtubers, para todos, hein? Para todo mundo. Televisão, programa de esporte, programa que não é de esporte, todo mundo pegou esse cara para dar audiência e dar clique. Eu não vou falar o que aconteceu, e ele sabe bem disso, e a família dele sabe também, né? A assessora dele sabe também, porque quando ele faz gol, a assessora não liga pra nós, né, Cascão? Não manda recado, nada, mas quando tá morto, quando toma cacete, não sei o quê, que tá com febre, tá com não sei o quê, né? Tá tudo bem, cada um defende aquilo que acha que é importante. Esse cara foi trucidado, de um tal jeito que ele jogou tendo que ser operado e não quis ser operado. Quem operou ele? O Dr. Walter, que por sinal deveria fazer parte do profissional Dr. Walter Arias. Ele deveria ser parte do departamento médico aí do Corinthians, que é um baita do médico. O que foi, Cascão? Ele é da base e ele deveria subir. Ele deveria subir. Dr. Walter, aí, meu irmão, esse cara, quase acabaram com ele. E ele teve problema, foi para psicólogo, psiquiatra, a família, a mãe dele é incrível, o pai, a irmã, todo mundo. E esse cara, pum! Ele deu uma ajeitada, começou a fazer um monte de gols,
É o maior artilheiro da Neoquímica Arena, com 45 gols. Artilheiro do campeonato ano passado. O maior artilheiro do ano. É o jogador do mundo a ter mais gols até 22 anos ou 23 anos, uma coisa assim. 24 anos. E esse cara se restabeleceu em menos de 8 meses. Menos de 8 meses. Então, eu acho assim, eu acho que dificilmente esse menino não vai embora. Por quê? Porque eu acho que é uma consequência do que ele passou e agora. Veloso, Souza e Rosinei. Assim como aqui no Brasil, lá fora eles vão olhar muito estatística, né? E em primeiro lugar das estatísticas está o nome do Yuri. Eu tenho dito aqui que eu não convocaria, mas olha, tô para dizer que eu também estou mudando de ideia, viu? Porque o que ele está sendo importante para o Corinthians, e se ele não estivesse jogando no Corinthians, se ele já estivesse na Europa, ele já estaria sendo convocado. Não, se ele for vendido, ele vai ser convocado. Então. Isso é uma realidade a gente tem que entender. Se ele está lá fora fazendo os gols que ele faz aqui, ele já estaria na seleção há muito tempo. Então eu acho sim, que pelo menos nessa lista de 50 aí, eu estou convencido também, mudei minha opinião, de que ele deveria pintar o nome dele. Porque hoje, sem o Pedro que está voltando, quem que é o grande centroavante aqui no Brasil? Nós não temos. A verdade é que ele está melhor que o Pedro nesse ano. O Pedro está voltando. O Pedro está voltando e é um Nesse baita do momento jogador, aqui, o Pedro. Quem está fazendo os gols, quem está como protagonista nessa posição aí de centroavante é o Yuri Alberto. É verdade isso. A Para você, Souza. Para mim, a resiliência dele está só colhendo. A força que ele teve, né? As críticas. E outra coisa muito legal. A resiliência, que negócio A força dele, né? O que ele passou, né? O que ele passou. Por tudo que ele passou ano passado. Não deu resposta para ninguém. De português, essas coisas. É que na televisão a gente tem que falar umas coisas. É porque você aprende com o pastor Chiquinho, né? Chiquinho. O pastor Chiquinho estava aqui, eu dei a camisa do Rafael para a filha dele. Chiquinho igual eu também, não sabe nada também, não. Quantos filhos ele tem? 6, não é? Tem dois. Dois? Tem um casal. Eu sei. Tenho Você é 4. resiliente em relação a isso? Sou resiliente. Nós somos. O que é resiliente? Eu não sei o que é. O que é Cascão resiliente? Não desiste. Quando determinada, que não você está lá na desiste. fundo do poço. É mais ou menos o que eu disse aqui, né? Isso. Exatamente. É mais ou menos o que eu disse aqui. exatamente. É só a palavra É bonita. que eu não sabia o que era resiliente, mas aí você me ensinou, voltando para você. Ele não foi pra rede social falar mal de ninguém. Não. Ele não ficou dando. Xingado dói tudo, né? Deveria. O cara que não Deveria. faz gol. Vou te dar um exemplo. Deveria. O Kaká, que não faz nada, deu resposta pra gente? Não, pra mim. Pra gente. Ele falou a imprensa, né? Quando a em si, imprensa né? tomar caju, ele foi pra mim o recado. Kaká é monstro. É. Ó, você é muito maior que eu no Corinthians, Kaká. Então, provavelmente não deva ficar, porque da idade dele não tem ninguém Qual a informação que fazendo você teve gol. lá em Paraisópolis? Um abraço pro Piauí, um abraço para o estado do Piauí, um abraço pro Resenha, um abraço pra todo mundo em Paraisópolis. Todo mundo lá. 35 milhões de euros. Para Wolverhampton. Wolverhampton. Isso, pro lugar do Matheus Cunha, que tá indo E vai pro pro United. United. Pro United, então Que tá quebrado também o Manchester United, né? Tá. Nossa, tá morto, hein? Os caras vão pagar 500 milhões do Matheus Cunha. Quanto valeria Romário? Vixe. Ronaldo Fenômeno. França. Careca. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Luizão. Luizão, monstro. Então, voltando para Então, você... é um cara que está colhendo todos os frutos. Ano passado aqui eu falei Tá colhendo o quê? os frutos do... Mas tem aqui que é maçã, laranja. O cara virou o quê? É chácara? O cara trabalha no pomar. O cara trabalha assim, a Jéssica. Não, é brincadeira. O que é? É abacate? Abacaxi? Você É Ciagesp. É pepino. Trabalhando no É mercado. colher laranja. Onde que ele tá trabalhando? É colher os frutos aonde? Ó, lembra que eu falei ano passado que mesmo na fase ruim ele fazia trabalho à parte, com preparador físico, O cara que você ia, né? com um cara que eu ia lá na fisioterapia, o cara trabalhava Com o Thiago? bastante. Não, era em outro lugar. Era em outro lugar. Eu conheci o Thiago depois. Que é bom fisioterapeuta. É, fisioterapeuta, o Thiago é bom. Então é um cara que está Colhendo os frutos. colhendo os frutos do que plantou ano Você colheu passado. frutos? Aqui na Band, qual foram os frutos que você colheu? Ah, Na sua resiliência aí. a que minha você falou. resiliência, a amizade de vocês. Não, vem que você é papo furado, por exemplo. Não, mas é verdade, pô. Não. É verdade. Não, que eu Olha só, os frutos. frutos. Ah, meus filhos estão morando comigo. Entendeu? Essa Podia- foi uma resiliência. Essa foi uma resiliência, Mas isso aí entendeu? empaca também umas coisas, né? Quando os filhos moram com a gente, é duro, né? É, tem o ônus e o bônus. O né? ônus e o bônus. Eu não sei o que é Que ônus e o mais? que é bônus. O que mais? Ah, minha vida Os deu seus frutos. minha vida deu uma organizada, Muito evento. evento bastante. Você faz 5 eventos num dia só, né, Souza? Não. Só que você vai só num, né? Eu queria fazer 5. Qual que você escolhe?
Aí você escolhe um e vai, né, Souza? não, Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você fazer isso de novo comigo, eu te quebro de porrada. Eu não fiz. Não fiz. Quando nós fomos, eu não lembro. Não lembro também. Deixa quieto, Vilas. E aí, vamos lá. É um cara que merece, para mim, deveria uma vaga na seleção, deveria ser convocado. A gente convoca... A gente não, né? O treinador da seleção convoca jogador que tem um gol Então vamos no lá. ano. Com todo o respeito ao o Batman aí, agora o Steve Wonder, que ele chegou lá em Maceió. Maceió, minha Pô, cidade. você viu o tanto que ele é ídolo? É. O tanto que é incrível? Vamos lá, é justo o Neymar estar e ele não? Pro futebol. Não, não tá nem, o cara não tá nem jogando. nem jogando, Tá nem Neymar. jogando. Vamos lá. Tem gols narrados do Roberto aí, Cascão, tem os números deles da Neoquímica Arena, que ele é o rei da Neoquímica Arena? O que tem? Então, o que você quer colocar primeiro? Quais os frutos que você colheu lá em Caraguatatuba, Cascão? Você tem casa, ó, tem casa na praia. Tá vendo? Pô, trabalhou comigo de assessor, não tinha nada. Aí. Aqui na Band, sempre reclamando do salário, que não sei o quê, tem casa na praia. Tá vendo? Casa de mais de 2 milhões de reais. Virou o que agora? Não é verdade? Virou Hã? diretor. Virou diretor do programa. Faz agora, tem canal de YouTube Alambrado Alvinegro. Aí ele tem agora também, é convocado para fazer merchandising. Ele usa o Instagram. É o Cascão. Cascão. Quais os frutos que ele ganhou? Esses aí que você falou. Foi? Foi, tá colhendo. Tá colhendo. Você emprestou dinheiro pro Java quando? Quanto? Sério, já? Mas por que você pediu dinheiro emprestado, Java? Qual foi o problema? Tá sem gás Pra a sua bateria, casa? a Mas você bateria. ficou 40 dias em Pernambuco. pra isso. Você não guardou dinheiro pra você comprar um gás. Estourou o Não é cartão de verdade? crédito. Não é verdade ou não é? Ficou 40 dias de férias, aí não tem dinheiro pro gás. E eu não dou pra ir. O quê? Alguém entendeu o que ele falou? Nada. Só entendi ontem. Entendeu, sargento? Só entendi O que você ontem. falou? Alguma coisa Acho que o acabar gás ontem. acabou. Ah, eu sei. Alguma Como é que eu coisa ia acaba saber se o gás ia O acabar gás onde? acaba onde? Só você pegar o botijão, levantar o botijão, fazer assim. Se você faz isso, você sabe se o botijão... O que ele falou? Sei lá. Sei lá. Tem que botar a tecla SAP pra traduzir. Será que sabe? Escrever o que ele fala. Voltando aqui, da Neoquímica Arena, lê pra mim aí, Rosinei, tudinho aí. Artilheiro da Neoquímica Arena, Yuri Alberto, 45 gols, Romero, 43, Roger Guedes, 31, Jô, 30, Jadson, Saudade do jogo. 24, Vamos convidar o jogo pra vir aqui, cara. jogos, 95, Romero, 171, Roger Guedes, 64, Jô, 84 e Jadson, 112. Então, a verdade, não. Qual é a ideia de um cara que é artilheiro, que leva 40 mil pessoas na Neoquímica Arena? O que o treinador tem que fazer? Qual é a ideia do treinador? Desses números dele aqui. Aí eu vou do Dorival Júnior, do raio que eu parta. O que eu tenho que fazer para um cara desse? Que só pegou uma bola ontem e fez o gol. E nem foi trabalhada. Vamos lá, o que o treinador tem que fazer para... Bola veio do Hugo. Foi gestão. O que você acha que tem que fazer para um cara como esse, um centroavante igual esse aí? Ah, craque, é ter um jogador como o Garro, o Memphis, para estar sempre municiando ele para fazer gol, né? E aí a forma que o Corinthians jogou ontem, infelizmente, não conseguia, o Coronado não conseguiu em alguns momentos encontrar o Yuri Alberto, mas é um jogador que tem que estar sempre pegando na bola, principalmente dentro da área, porque ele finaliza e finaliza muito bem, faz gol. Acho que o Souza falou tudo aqui sobre o Yuri Alberto, realmente é um cara que deu a volta por cima, resiliente mesmo, e assim, eu fico muito feliz por ele, porque é um cara sensacional. Bonzinho, né? Muito gente boa, e assim, craque, eu acho que o mais importante de tudo isso Bonito é entender... ainda, né? Engraçado, hein? É entender, o Yuri Alberto, ele é o cara que mesmo no momento mais difícil que o Corinthians vinha vivendo, Ele ele não nunca pipocou. deixou de correr. Nunca. Nunca. E isso é o que faz Nunca a deixou de diferença se no esforçar. Corinthians. Essa é a grande verdade. Eu acho que são 163 gols ali, somando tudo. Não sei. Deve ser. 45, 40, 80, 85, 88. Acho que dá isso aí. O que o treinador tem que fazer para um cara como esse, taticamente? Taticamente, aproveitar o momento do cara, a bola tem que chegar nele toda hora. Tá aproveitando? Não. Não. Como é que em 90 minutos uma bola chega pro centroavante? Não foi a primeira vez, né? É, Foram vários pode. jogos, né?
Então o que você tem que fazer para ele? Pra mim, ele tem que mudar totalmente o esquema, parar de botar, encher de volante, pô. Pô, você tem... Concordo com você plenamente. Pô, você tem um Thales Magno, aí você bota um volante antes do cara? Não existe. Bota um volante na parte ofensiva ainda? Peraí, Dorival. Souza não, agora Wagner e Fernando Veloso. Então, é isso. Ele não tem o Garro, ele não tem o Memphis, mas ele tem o Thales que ele não tá usando. Então ele tem que usar as armas que tem. Pô, ele tinha o Romero, ele botou o Romero pra marcar, pô. Ele tem que fazer com que esses jogadores que têm mais qualidade joguem perto do Yuri para que a bola possa chegar para ele finalizar. Ele é o finalizador. Não vai esperar também que ele vai lá armar o time, que ontem ele estava sozinho. Então a bola tem que chegar como chegou a de ontem. E não foi uma bola fácil, não. Ele teve que construir a finalização, tirar do zagueiro para depois finalizar. Dá um corte no zagueiro. Um corte. Então tem que botar alguém ali para ajudar o Yuri. E nesse momento, esse cara é o Thales. No século, 70 gols, 183 jogos. Uma coisa impressionante, os números do Yuri Alberto. Você convocaria ele, Rosinei? Ah, de olho fechado. Eu também, pros fechado. 23, hein? Pros 23 jogadores. Bota os gols do Yuri aí, pra nós todos aí, que por sinal, antes de botar, a gente fazia massagem. A gente tinha massagista, o Carlinhos, o seu Rocco, que tá no céu, os dois, né? Ceará tá lá no Corinthians. Ceará, que tá lá no Corinthians, olha o Guarani, o Paulão, maravilhoso, o Tomazini. Pô, a gente fazia massagem com a erva de Santa Maria, meu irmão. Só que também passou perto do saco, esquece, irmão. Arde tudo, hein? Vambora, bota aí. O time do Corinthians, bola foi solta pela direita do campo de ataque. Recolheu a bola, José Martins cruzou, Yuri Alberto de cabeça! A bola, mas ela entra inteira. O Brasão tira, mas ela já tinha passado a linha do gol. Yuri Alberto, Corinthians 1, Santos 0-0. A bola com o Corinthians, parte Mateuzinho, prensada, espirrada. Memphis de primeira, pra Yuri, no comando. Se limpar, chuta, limpou, cortou, pega a esquerda, bateu no canto, é gol. Gol! Para alegria do torcedor do Corinthians, Yuri Alberto marcando. Outro lado para Carrilho, marcado por 2, levantou na área a bola para Bidu, cabeceou, Yuri Alberto desceu para dentro, é gol! Gol! Subiu e praticamente em cima da linha, só completa de cabeça para empatar o jogo pro Corinthians. E Yuri Alberto segue a luta do Corinthians para virar, para ganhar o jogo. Hoje eu vou fazer uma visita lá no AC Camargo, né, pro Rafael, pra Júlia, né? Queria agradecer demais a AC Camargo, esse hospital incrível que trata tão bem, não as crianças, mas os pais, as mães, né? A todos vocês que trabalham na C Camargo, eu vou estar hoje aí, vou fazer uma visita para o Rafael, monstro sagrado, para a Júlia, para vocês todos aí, né? Esse menino que é corintiano e está assistindo um programa agora, o Rafael e a Júlia também, um beijão para vocês e todo mundo do AC Camargo, né? Que ainda eu acredito nas pessoas. Há esperança. Há esperança. Às vezes a gente fica sem esperança, mas existe esperança quando se acredita que pessoas como esse pessoal que trabalha no AC Camargo, né, possa desenvolver aqui no Vargas, aqui do lado da Band. Sabe quantas vezes eu já vi mães subindo, Darcy Vargas, que é a esposa do seu Getúlio Vargas, né? Quantas vezes eu vi crianças sendo carregadas pelas mães daqui de cima e que as pessoas olham e não fazem nada, né? Eu não vou falar o que eu fiz porque eu não gosto de falar.
né? E tá tudo certo, e vamos embora, e tá tudo bem. Vamos lá pro bem da humanidade ter essas pessoas ainda. Porque a gente quase morreu todo mundo aí, né? Mas tudo bem. O TikTok tá aí. É o seguinte, ó. A gente tem Memphis. Eu quero falar com você, Veloso, do Memphis. Fala. Qual a importância desse cara quando ele tá jogando? Porque você falou isso e eu vi também pessoalmente. Ele é diferente do que a gente tem aqui. Mas não é pouco, né, Veloso? Muito. É muito diferente. Esse cara é craque. Esse cara é um fenômeno, esse Memphis Depay. Ele é muito diferente, foi uma contratação muito certeira, né? Esses dias eu estava lendo como ele chegou no Corinthians, é impressionante, né? Fizeram uma pesquisa na internet, jogadores que porque tem isso, né? Aquele liberados. soft score lá, não é? E aí você vê os jogadores Memphis, que não entraram estão... em contato com o Memphis, o negócio começou impressionante, né? E deu o que deu, né? A gente percebe que o Memphis, a entrada dele no time, a chegada dele, o que ele proporcionou de melhoria para o Yuri. O Yuri, a partir da chegada dele, é que virou esse fenômeno aí. Que até junho do ano passado ele sofreu. De lá para cá ele fez, foram 31 gols no ano passado, já deve estar com quase 15. 13, não é? 13 gols? Então olha os 13 números gols, do cara. 13, é o número 13, velho. 13 gols, que beleza. A chegada do Memphis proporcionou uma qualidade ali pro Yuri que estava faltando. E quando ele joga faz total diferença. E ele faz gols, ele dá assistência. É caro. Quer dizer, ele tem um salário alto, mas não é caro. Então, salário alto, mas não é caro. Sabe quem é caro? Ele entrega. Quem é caro? Pedro Raul é caro. O Coronado é caro. O Hector Hernandes é caro. O Coronado é caro. O Félix Torres é caro. O Kaká é caro. Ele não é caro. O Matheus salário alto, é o diferente. Hugo é caro. Esses caras que são caros. Ele não é caro. Ele joga muita bola. Pra você, e o Souza... Corinthians não caiu e foi campeão por causa de jogadores como Não esse. tenho dúvida nenhuma que o Memphis Depay é um craque, um fenômeno jogando futebol. Craque. Qual a ideia de... Você vai deixar eu fazer a pergunta pra você? Vou. Ou você vai querer colher os frutos? Não. Você quer ser resiliente que fala, Cascão? Você quer ser resiliente? Não. Não? Então, Rosinei, o que você pensa do Memphis Depay, né? Em relação a você, que foi um jogador incrível, que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, com o Ronaldinho Gaúcho. Você não ia nas festas com o Ronaldinho lá em Nova Lima, né? Fui em algumas, Mas tinha que ficar uma semana lá. Ficava uns dias lá na casa. Não ficava uns dias? Ficava uns dias lá. Você sabia que o Ronaldinho fazia umas festas, ó? Fechava o portão. É 5 dias. Quem quiser, é 5 dias. Fechava o portão. E aí, Rosinei, monstro sagrado? Craque, é como o Veloso falou, a chegada do Memphis, ele tirou um peso gigantesco das costas, não somente do Roberto, mas de todos os jogadores que estavam ali, né? É um craque, realmente é um jogador totalmente diferenciado do que a gente vê no futebol brasileiro hoje. Ele é acima da média mesmo. Ele gostou de jogar no Corinthians, né? Exatamente. Abraçou essa causa do Corinthians também, né? E não só isso, as coisas que ele faz extracampo também. Vamos lá, eu ia falar sobre isso. O cara foi, 1º de maio, dia do trabalho, ele foi lá. E aí não tem nada a ver com política, tá? Ele foi lá porque ele quis, ele nem precisa. Aí Paraisópolis ele vai. A Capão Redondo ele vai. Quando vocês viram o Ronaldo Fenômeno ir em Paraisópolis? Taboão da Serra. Quando você viu? Porque é riquinho, né? Agora, pergunta lá no Resenha quem que eles preferem que vá lá. Pergunta aí. O que esse cara já fez, coisas que poucas pessoas fazem no meio do futebol. Rosinei? Exato, craque. Então, acho que, como o próprio Veloso falou aqui, eu concordo plenamente com ele, ele não é caro para o Corinthians, né? Porque o pessoal bate muito sobre essa questão dos valores dele. Não é um jogador caro para o clube. Vale tudo que o Corinthians investiu e investe nele, porque ele traz um retorno muito grande também para o clube. Dentro de campo e fora de campo com os seus companheiros ali. Eu não tenho dúvida nenhuma quando ele engrandece. A única coisa que eu acho em relação ao Corinthians, para um time não ter o dinheiro que tem, não ter estabilidade financeira, eu acho que você não pode fazer esse tipo de negócio. Porque a dívida vem para depois, não para agora. Aí é uma questão de entender isso. Que por sinal nós estamos com um contador aqui, eu sou o contador, né? Como ele chama? Marcelo. Marcelo, contador, onde ele mora? Marcelo São Bernardo. São Bernardo, abração pro Marcelo que está aqui, o contador do Rosinei. Esse é o contador meu também. Tamo junto e misturado. Esse é o Rosinei. O Marcelo é aquele lá. Esse é o Rosinei e esse é o Marcelo. Exatamente isso. Aí, voltando para você, Souza, qual a importância do Memphis? O que ele deu pro time do Corinthians
na sua visão, uma coisa que o Lucas deu também É. para a equipe do São Paulo. Só que o Lucas não joga, que só machuca. Só anda machucado agora ultimamente. Que é triste, né? Na verdade, eu torço muito para que o Lucas possa voltar, que quando ele estava jogando muito, a gente pedia para a seleção. Não, ele tava jogando bem, mas assim, você tem que ver o cara atrás de retorno, né, craque? Você pode ver a valorização que ele trouxe pro Yuri. Ano passado o Yuri queria sair de qualquer jeito porque a bola não entrava, porque as críticas eram muitas. Hoje o Yuri tá valendo 35 milhões de euros. 35 milhões de euros. O Corinthians está vendendo ele. Então a valorização que traz. Um cara que custa 3 milhões é caro? Agora, eu concordo com você que pela situação do Corinthians se torna... Mas assim, foi a ocasião. Não é só o Corinthians, né? Não, Então você pega o Corinthians, você pega o São Paulo, eu contratei... Para que contratar o Oscar? Para que contratar o Oscar? Aí você pega o Neymar, 21 milhões por mês. Eu estava lendo hoje que o Santos está fazendo uma renovação lá no CT, vai gastar 8 milhões para fazer com a ajuda da família do Neymar. Mas, pô, se eu pago 21 milhões pro Neymar, eu não tenho 8 milhões para eu fazer? Para que eu preciso externo fazer isso? Não é muito louco isso? A gente está falando do valor do Corinthians, porque a gente está falando do Memphis, né? Mas a gente pode colocar... Não, Mas olha só, se não traz um cara como o Memphis ano passado e tivesse caído, a tragédia seria muito maior. Acho que caía. Não tenho dúvida disso. É muito maior. Eu não tenho dúvida disso. Olha como a Band é a Band. Às vezes eu fico muito bravo com muita gente aqui, cara. Eu já tenho 23 anos de Band. Tem quase metade da minha vida eu passei aqui. E eu já vi muita gente passar aqui que não fez absolutamente nada pela Band. Não é que eu estou falando isso aqui, não. Eu converso isso com gente grande. A Band é a Band, cara. A gente fez agora aí uma Copa UEFA extremamente maravilhosa. Parabéns ao Schneider, parabéns ao Denis, parabéns a todo mundo. Tem aí, vamos colocar, tem aí os melhores momentos, tem o gol narrado, o que você tem aí? Só para terminar, a Band, para fazer esporte, não é só os comentaristas, não. São os comentaristas, alguns narradores, que hoje a gente precisa voltar, né? A gente tem a equipe da Band. Vocês não sabem o que é os caras que faz a transmissão. Não tem nenhuma televisão no país que seja tão boa quanto a Band. Não existe. E aqui é do começo, meio ao fim. Só que, infelizmente, a Band não é uma televisão que tenha dinheiro como tem a Globo, como tem o SBT, como tem a Record. E tá tudo bem. A gente já fez muito. Talvez a gente possa voltar a ter. Quem sabe? Quem sabe? Por exemplo, se eu for presidente do Corinthians, não passa mais jogo na Globo. Só na Band. Acabou. Eu sou presidente, ó. Não é verdade? Bota o gol narrado. Pede pro Richarlison apoiar mais. Dominou o Richarlison, boa bola. Para ele, pro Betancur, que o Neto acabou de falar. Sá. Vai cruzar o Sá no primeiro pau, olha a oportunidade! Gol! É do Tottenham Johnson! Ele olha pro torcedor e diz, joga o flash em mim! Joga o flash em mim, porque a felicidade mora aqui! Porque é gol de final de Liga Europa, você está vendo de novo. O Onaná pula, não acha nada e agora o Tottenham está na frente. 17 anos sem ganhar um título importante, o Tottenham. Sabe quem estava lá? Richarlison, Sá, isso, Salenko, né? Jogadores mais ou menos assim. O Bentancur, que é o volante uruguaio, joga pra caramba. Jogador, Pra caramba. Som, né? O Som entrou depois no lugar do Richarlison, mas está é o capitão do time. A verdade é um grande ídolo. O Harry Kane é grande ídolo aí também, um monstro de jogador. Aí você pede o Manchester United, os caras meio quebrados. O Casemiro jogou muito bem no primeiro tempo, segundo tempo não jogou e vai ser convocado. Você convocaria o Casemiro? Convocaria. 33 anos ainda, ele pode ter muito... 5 Champions só. Tem mais a dar para a seleção e principalmente com o Ancelotti, né? Acho que tendo a confiança do treinador é mais fácil e ele tem lenha para queimar ainda assim. Convocaria. Convocaria sim, sem dúvida. Você, Souzinha? Convocaria sim também. Fecha as pernas, Souza. Isso.
Assim tá bom? Você fica muito resiliente, aí os frutos vão sair pelas pernas, aí fica difícil, né? Então, convocaria até pelas 5 Champions, final de UEFA. E joga muito o jogando Casemiro, muita né? bola. É um cara que o adversário vai olhar e vai ter respeito que se não tem hoje na seleção brasileira. Isso, capitão do time. Rosinei, você convocaria o Casemiro? Aqui o Ancelotti aí que tá vindo aí com a família toda também, né? Tá vindo com o genro, tá vindo com o filho, daqui a pouco é a esposa também, daqui a pouco é o cachorro, daqui a pouco é a sogra. A sogra não, né? Aí não. Sogra não, né? É melhor trazer. A né? sua sogra, você bota pra morar na sua casa, Veloso? Ah, ela vem agora, vai ficar uns dias com a gente. Graças a Deus, a minha sogra é sensacional. Mas aí, tipo, quando você quer fazer amor e a sogra tá em casa, você faz ou você vai pro motel? Não, ela vai dormir no quarto dela com o meu sogro. Você não faz barulho nenhum, então, na hora do quarto? Não. Tá certo. Paizinho, Você faz? inteligente. Ei, Hã? você faz barulho? O que eu grito, velho? Que é isso? Tá louco, velho? Com quase 60 anos eu vou ficar fazendo um silêncio? Dá não, né? Tá, velho. Voltando pro futebol, porque parece que é só eu, né? Parece que é só eu. Ô, Rosinei, você acredita que o Palmeiras seja imbatível pros 3 títulos ou os 4 que vai ter o Mundial? Que, por sinal, a TV Cazé vai fazer o Mundial, 63 jogos. Um abraço pro menino que quebrou as duas aqui. Como é que chama, Cascão? Da Cazé? Que a gente tá conversando. É que eu falo de um jeito pra nego não saber o que é, né, Cascão? O Ricardo lá, o japonês, como é que chama ele? O Ricardo Romani. Parabéns pra você. Parabéns pra você, Ricardo. Quem sabe aqui sabe a parada, né? Ricardo. Agora tá aí na Cazé TV mandando e arrebentando. Vai fazer os 63 jogos da TV Cazé do Mundial. Qual a ideia do Palmeiras pra você, Rosinei? Mundial, Copa do Brasil, Brasileiro e também Libertadores. Craque, imbatível a gente jamais espera, né? De um clube. E nem torce, né? É impossível isso E nem acontecer. torcemos, né, Rosinei? Exatamente. Mas que ter um elenco e um treinador que faz a diferença, isso é sem sombra de dúvida. O Palmeiras hoje é o melhor time que tem no Campeonato Brasileiro, melhor time da Libertadores e hoje vamos ver na Copa do Brasil. Mas o elenco do Palmeiras e o treinador, eles conseguem fazer coisas incríveis. Então, se espera, assim, bom futebol do Palmeiras e que, assim, vai brigar por título e provavelmente um ou 2 títulos aí o Palmeiras ganha esse ano. Pra você, Souzinha. Pra minha tristeza é uma realidade, viu? O Zinei falou do melhor time da Libertadores, o melhor time do Campeonato Brasileiro e a gente vai ver Copa o melhor do time Brasil. do Copa do Brasil jogando hoje de novo, vencendo. Não acredito numa dificuldade Ceará hoje. é um jogo difícil, Ceará. difícil. Ceará tá muito bem no Campeonato Brasileiro, é um time muito bom, tem uma torcida incrível, uma torcida maravilhosa, diga-se de passagem, foi 1-0. Tem jogo. Tem jogo. Falar que não tem jogo não é verdade, mas tem jogo pro Ceará hoje. Mas pra mim da Palmeiras, Souza. Pra mim também, tem uma torcida muito bacana, joguei lá, fui campeão cearense, mas hoje eu acho que é uns 3-0 pro Palmeiras. Por tudo isso que você falou, Palmeiras em casa ainda, com essa fase que tá, os caras tá fazendo gol igual o seu boneco, descosta, então não tem que segurar esse time, não. Seu boneco era filho do Chico Anísio, cara. Pouca gente sabia disso, né? Foi um cara incrível, seu boneco, maravilhoso, um beijo no coração dele e do Chico Anísio, que foi o maior de todos. Ninguém se compara a Chico Anísio. Aqueles que querem se comparar, vocês têm que diminuir aquilo que vocês pensam. Para você, Veloso, o Palmeiras, do Everton, do Giai, Gustavo Gomes, monstro, Bruno Fux, Piquerez, Richard Rios, monstro, Felipe Anderson, mais ou menos, Aníbal, muito bom jogador, Estevão, craque, Vitor Roque, bom de bola e Fagundo Torres, mais ou menos. Eu iria com o Maurício ali no meio, do lugar do Felipe Anderson e o time montado dessa forma, com algumas mudanças, né? O Abel vem trocando o time, não está dando uma sequência, até porque ele vem poupando vários jogadores, administrando para chegar forte todo mundo nesse Mundial aí. Então é um jogo importante, é jogo de classificação, jogo de Copa do Brasil. Ele vai com um time forte. Não sei também não se o Murilo não pode aparecer aí nessa zaga. Vai com um time forte e já também projetando, dependendo do que acontecer, tenho certeza que ele vai pensar, se o Palmeiras tiver uma situação confortável no jogo do final de semana, que é uma mini final aí já do Brasileiro na 10ª rodada. Então, pra mim, vindo agora para
Palmeiras e Flamengo, vocês têm 1 minuto para cada um, acho que 40 segundos. É o seguinte, quem ganhar os 2 jogos, se o Palmeiras ganhar o jogo aqui e empatar no Rio, é campeão brasileiro. Se o Flamengo ganhar o jogo aqui e ganhar no Rio, é o campeão brasileiro. Apesar do Palmeiras estar com 4 pontos de vantagem. Se o Palmeiras ganhar aqui, ele pode perder lá. Isso, Pode exatamente até perder isso. lá. Quem ganhar os 2 jogos de confronto é o campeão brasileiro. Rosinei, Souza e Veloso, 30 segundos para cada um. Depois eu faço o Votorantim e Cimentos. Um beijo pro Leonardo. Ô, cara monstro esse aí. Eu penso igual, craque. Os 2 times são os 2 times aí imbatíveis que vão brigar pelo título, né? E acredito muito pela qualidade desse elenco que eles têm. Isso ajuda e ajuda muito. Então vai ser isso aí mesmo. Eu acredito que um desses 2 times vai ser campeão. Show já! Para mim, o Palmeiras já está na vantagem, porque nos 2 clássicos que disputou, ganhou os 2 jogos, ganhou os 2 clássicos. Tá de quem? Ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians. Não, porque parece que faz tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo. Parece que são 7 anos, é isso? Eu não sei quem falou. Acho que o Claudinho falou isso pra mim. Não, ganhou lá em Montevidéu. Empatou. Foi na prorrogação. Não, tô falando de ganhar. Então já, De estatística, entendeu? já sai em vantagem. 90 né? minutos. Parece que são 7 anos, né? Mas já sai em vantagem assim mesmo. O Flamengo pegou 2 clássicos esse ano, Vasco e 2 o quê? Botafogo. 2 clássicos. 2 clássicos. Ganhou ano passado da Copa do Brasil, o jogo da volta. Foi eliminado. Eliminado, ganhou de 1 a 0, perdeu 2 lá. Então já sai, tá na vantagem. O Palmeiras já está na vantagem porque está vencido os clássicos em casa. Veloso. Eu acho que esse jogo também representa muito, né? Para mim são os 2 times que vão brigar aí pelo brasileiro e uma vitória agora. Não tem time que encosta neles, Não né? tem, não tem, não vai ter. Dos Dá outros choque. 18, Uma esquece. vitória vai fazer Dá uma choque. grande diferença lá na frente. Pelo amor de Deus. 85,900, né? Vocês... Falar uma coisa pra vocês. Vocês não interrompem eu, hein? Tá escutando, Cascão? Tá bom, então. Você quer falar do quê, Veloso? Vamos falar da Libertadores, né? Não. A Libertadores não tem agora, não. Nada. Falar de Palmeiras e Flamengo é legal. É. Esse é o jogo do campeonato. Eu acho que é o jogo do campeonato. Veloso. Antes do Mundial é o jogo dessa primeira fase. Você acha que quem ganhar leva muita vantagem pro título? Eu acho assim, pela condição do Palmeiras, se o Palmeiras ganhar, dá um passo importante que abre 7 do Flamengo. Até o empate não é ruim pro Palmeiras, com Não é vantagem ruim. de 4 pontos. 4 pontos não é ruim, não. Rosinei, Mas ganhando fica lindo. 5 pontos de Palmeiras e Vou lá Flamengo. domingo. Quer ir lá? Aonde? No Allianz, Você vai no jogo. Barna? Vou no Barna. No camarote do Barna? Vou lá no Abração pro Barna aí, todo domingo lá então. Que hora você vai sair? O jogo é às 4, você é umas 2 Mas horas. você entra com o carro no estacionamento. No estacionamento, né? já vai E vamos direto direto pro no camarote? camarote do Tô Barna. dentro. Vamos lá, o que você pensa desse jogo, Rosinei? Exatamente, craque. O Palmeiras tem uma grande vantagem aí, né? Mas se o Flamengo conseguir vencer essa partida aí, o Flamengo que vem uma crescente aí, né? O Felipe Luiz conseguindo organizar melhor a sua equipe, né? Ontem fez um excelente jogo, venceu ontem e venceu bem, né? E ele tendo os jogadores qualificados na mão, vai ser uma briga boa. Abração pro Wagner, campeão no São Paulo, fez o gol. O sogro do meu querido maravilhoso Rosinei. Aí, Wagner, quando sair de casa, leva 2 baterias, né, seu orelhudo? Pra não ficar sem celular. O São Paulo vai ser campeão? Vamos pro break. Vamos colocar, tá duro hoje, vamos colocar os números do Palmeiras aqui nos donos da bola 7K. Vamos lá, vamos colocar aqui. Coloca aí, Ricardinho, Cascão, pessoal aí. Vamos lá. Dá ou não? Se não der, avisa que eu vou pra outra parada. Hã? Dá? Aonde? Aí, chegou. Aí, chegou. Jogos do Palmeiras desde a final do Campeonato Paulista. Dá uma olhada, 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quem ganha desse time? Ninguém. Tá difícil. Quem ganha Libertadores? Ninguém. Quem ganha a Copa do Brasil? Ninguém. Desculpa, cara. Tá aí, Veloso, Souza e Rosinei. Primeiro você, Veloso. É impressionante mesmo. E o Abel falava, né, que o Paulista ele não tinha dos coisa jogadores louca, que ele queriam, que o Paulista teria uma preparação para a temporada e mesmo assim chegou à final. Só perdeu pra nós, né? E de lá para cá, não, perdeu para quem? Só perdeu pro Bahia. Perdeu o Bahia em casa. 1-0, ó. Bahia em casa 1-0. É verdade. Eu não 1-0. lembrava, é Bahia em casa No finzinho do jogo, aquele golaço do menino. nos acréscimos já, nos acréscimos. E de lá para cá, é líder do brasileiro. São Paulo perdeu? São Paulo perdeu. Nossa, Perdeu. que coisa. Final do jogo. Mas perdeu, né? Perdeu. É a melhor campanha da Mas Libertadores. valeu esse gol ou não? Valeu, Ah, claro. valeu. Melhor campanha da Libertadores, melhor campanha do brasileiro. E disparou, né? Uma derrota só. Souza, então quer dizer que dá pra ganhar do Palmeiras na Libertadores? Dá, claro que dá. Que Clássico. jeito?
Corinthians, jeito? Corinthians não ganhou do Palmeiras? Não, tô falando do São Paulo, tô falando do Corinthians agora. Clássico é diferente, craque. Não, tô falando do São Paulo, tô falando do Corinthians. Do Corinthians a gente já falou. É um time que é difícil de perder, é um dos melhores times do Brasil hoje, disparado. É um time que é... Eu falei que a gente mexeu numa casa de marimbondo, o Paulista foi uma casa de marimbondo. A gente mexeu na casa de marimbondo... É a mesma coisa, você já mexeu com a caixa de marimbondo na casa dos outros? Já. Duro, né? O que aconteceu? Foi picado? Rapaz, o marimbondo correu. Correu? Correu. Voltando pro futebol. Voltando pro futebol, é um time que é difícil perder, é o atual melhor time do Brasil, disparado, melhor treinador. Por que você acha que o São Paulo ganha a Libertadores em relação ao que a gente tá mostrando do Palmeiras? Porque São Paulo tem mais O quê? tradição nessa competição. Por quê? Tradição do quê? Tradição nessa competição. Palmeiras? Craque, vamos lá. Craque. Quantos títulos tem o Palmeiras? 3. Quantos tem o São Paulo? 3. Então, Não, o Palmeiras tem mais tradição hoje. O Palmeiras é quem mais participou, é quem mais tem vitória, quem mais tem gol, quem título tem igual ao São Paulo. Hoje o Palmeiras tem mais tradição. Souza Demorou 20 anos para São Paulo não Mas disputa hoje- 20 anos. Hoje tem mais tradição o Palmeiras. Hoje do que o São Paulo. conseguiu igualar, né, em número de título. Conseguiu igualar, isso sim, isso é uma realidade, que o Palmeiras é melhor. Mas demorou 20 anos para acontecer isso, entendeu? 20 anos que o São Paulo não... E ano passado, com tudo isso, São Paulo foi mais longe. Mas isso é título, chega mais longe, que o Palmeiras agora virou Pô, título. mas é claro que é. Ué, virou título agora? Não Ah, virou qual que é o título. título? Chegar foi mais longe, que virou o Palmeiras. título. Pô, mas a gente tá jogando contra o melhor time. Vocês foram para quartas Melhor de final time. e o Palmeiras perdeu no oitavo pro mesmo adversário. Só foi o sorteio que vocês deram sorte. Como assim, sorte? Vocês pegaram o campeão nas quartas de final e o Palmeiras pegou o campeão nas oitavas. foi o Botafogo, né? Vocês foram eliminados no Nas- tempo nas normal e a oitavas. gente foi eliminado nos pênaltis. Mas também isso é classificação? Não, classificação? Foi eliminado Não, mas dos dois Foi jeitos. eliminação, Souza. Sim, eliminação, mas ele foi eliminado Tá uma bom, fase chega, a não mais. Chega, Souza. Ô, Rosinei, o que você acha desse time do Palmeiras aí, dessa parada toda aí? Parabéns, Veloso. Mais uma vez você ganhou. Ô, craque, não tem como, né? Competir hoje com o Palmeiras é muito difícil, né? O Abel Ferreira, ele tem um padrão de jogo, um time qualificadíssimo. Mesma coisa, na você mão, chega com a esposa, com a namorada, com quem quer que seja, tá passeando no shopping. Aí você tá passeando, você tá achando que você tá arrebentando. Aí o Brad Pitt tá lá. Aí o Brad Pitt tá assim, ó. E aí, como é que... Chinelo, tudo regaçado. Aí ele olhou pra sua mulher e fez assim, ó. Esquece, truta. Levou. O quê? Esquece. O Palmeiras hoje é o Brad Pitt, irmão. Desculpa. Jogando bola, organização, planejamento, avião. Foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão paulista. Tá aí os números. Cara, quem ganha desses caras? Desgraça, lazarento, cambate de uma égua. E o Abel vai renovar, hein? Não, isso é... Não, O Abel vai quem renovar, ganha? Vai não. Ó, nem o Léo renovar. Dias conseguiu descobrir não. alguma coisa de jogador. Não é possível Eu que vi ele falando isso. Ele falou? Falou. Cara, não é possível. Não acha nada no Os caras não comprou têm nada, uma craque. crise. Os caras não têm nada, nem um roupeiro, massagista. Teve uma crise, sim. Qual crise foi? Interditaram o estádio. Qual estádio? O da Leila lá. Barueri. Foi o segundo. Foi o Parmeira mesmo que interditou. Essa é a crise dos caras. Tá difícil encontrar algo. Ah, vamos falar uma coisa pra você, ô desgraça de time. Ô Paulo Serdã, desgranhento. É você mesmo, Paulo Serdã. Pensa que eu tenho medo de você?